Opa, pessoal, mais um episódio da nossa série Pergunte Especialista, também agora SPDA e sistema fotovoltaico, né? Muitas dúvidas. Vou responder a seguinte pergunta. Pablo, quais itens eu preciso me preocupar com SPDA em um sistema fotovoltaico? Ou seja, o que eu devo me preocupar na hora de dimensionar um SPDA, uma proteção contra descargas atmosféricas no sistema fotovoltaico? Acompanha comigo até o final que eu vou te explicar. Bom, pessoal, eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder, algo que não é tão simples e que demanda de mais conhecimento, mas acompanhe comigo que você vai saber por onde ir. Vou te orientar legal aqui. Primeiramente, você tem que pensar em algumas situações. Por exemplo, o primeiro caso que você tem que observar é o seguinte: os painéis devem estar dentro da zona 0B. Isso é quando você decidiu proteger os painéis. Existem clientes que simplesmente falam: Pá, eu não quero proteger os painéis, eu quero deixar os painéis ali, o seguro cobre. Beleza, então ali nem precisa de SPDA para a proteção dos painéis. Deixa o raio cair, quebrar, explodir e danificar. Tem cliente que fala isso. Mas quando o cliente enxerga ou quando você recomenda e demonstra que há necessidade e é legal, é importante fazer essa proteção contra descargas diretas e indiretas, eu vou te dar aqui a orientação. O primeiro ponto é: os painéis devem estar dentro da zona 0B, né? Tá até errado o português aqui, mas releva. O que é a zona 0B, pessoal? A zona 0B é isso aqui, ó. Eu tenho aqui nesse ponto um item importante. Eu faço aqui a instalação dos painéis e mesmo com a instalação dos painéis, eu estou protegendo eles de maneira ali por trás, no background dele, com alguns captores. Como se fossem mastros Franklin. E com isso eu faço a simulação da esfera rolante, e tanto na vertical quanto na diagonal, que é importante você também fazer essa simulação na diagonal, e eu verifico se os painéis estão dentro da zona 0B, que é uma zona onde não vai ter a possibilidade grande de uma descarga direta, porém tem uma influência indireta e também está externa à edificação. Então isso aqui é bem importante. Aqui tem mais um exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho essa zona 0B trabalhada para uma usina aberta, onde aqui nós temos os nossos captores e nós criamos aqui a esfera rolante para criar essa zona de proteção. Então eu tenho um exemplo de um sistema fotovoltaico que está acima do prédio e um exemplo de um sistema fotovoltaico que está em campo, certo? Segundo ponto que você deve se preocupar: pessoal, tome cuidado com o sombreamento. Aqui eu tenho um exemplo de um sombreamento em que você vai ter que tomar cuidado quando eu tenho um painel com outro painel. Então tem um distanciamento, calculando ali a probabilidade, né, da inclinação do sol e quanto de sombreamento isso vai gerar. No caso de um SPDA, você vai colocar aqui os captores, o mastro, então você também tem que considerar qual é o sombreamento que esses captores vão gerar no sistema, na placa fotovoltaica. E com isso, se tiver um sombreamento ali negativo, nocivo, eu vou ter problemas na placa ou no sistema como um todo. Tá? Então isso aqui você deve observar. Não é o projetista de SPDA que vai ter que observar isso 100%. Você pode fazer uma parceria com quem está dimensionando o sistema fotovoltaico e fazer um arranjo legal ali para chegar a uma solução melhor para o seu cliente. O terceiro ponto, pessoal, é avaliar a distância de segurança. A distância de segurança tem base fundamentada na NBR 5419, onde ali tem algumas fórmulas para se chegar numa distância de segurança. Então, por exemplo, se você identificar que os painéis que estão ali na cobertura estão a uma distância maior que a distância de segurança calculada para esse nível de proteção, né, para essa instalação como toda, nesse momento você pode ali decidir entre conectar o subsistema de captação na sua malha, no seu sistema fotovoltaico ou não, tá? Então isso aqui é só orientação, existe muitos cuidados aqui, quem sabe numa outra aula que a gente mostra isso com calma, certo? E, claro, você tem que dimensionar os DPS para corrente contínua e corrente alternada, levando em consideração
tanto a necessidade do próprio sistema fotovoltaico, quanto a necessidade de proteção de um surto indireto proveniente de uma descarga ou de uma fonte S2 e S4. Tá bom? Quem sabe até uma S3, tá? Então você tem que pensar em tudo isso. Aqui é um exemplo onde eu tenho, por exemplo, aqui um DPS no quadro do medidor e eu venho com um DPS de corrente alternada aqui entre o inversor e o quadro de distribuição e o DPS de corrente contínua entre o inversor e os módulos fotovoltaicos. Então, não é tão simples como essa foto. Se você dimensiona o sistema fotovoltaico, você sabe dos cuidados que tem que ter com os DPS, mas essa é a orientação, pessoal. Além disso, tem mais outros cuidados que você tem que buscar, mas basicamente é esse ponto que você deve avaliar. Esses esses 4 pontos que você deve avaliar. Pode ter faltado um ou outro, mas basicamente você indo por essa orientação, por esse caminho, você vai ter muito mais confiança e, claro, rigor técnico no dimensionamento. Lembre-se, o SPDA tem que tanto proteger a edificação quanto o sistema fotovoltaico e também não pode gerar problemas para o sistema fotovoltaico. E tudo isso você deve ter em mente na hora de buscar a melhor solução. Gostou do nosso Pergunte Especialista de hoje, né? SPDA é fotovoltaico, né? Umas questões recorrentes. Se você tem mais dúvidas, coloque aqui embaixo nos comentários, coloca nas nossas caixinhas quando nós abrimos no Instagram e também manda lá no WhatsApp, no e-mail, que a gente tenta responder o máximo que puder. Gostou? Curte? Certo? Achou legal? Né? Quer comentar? Comente aqui também, coloque a sua opinião e também, principalmente, compartilhe e salva, porque isso aqui pode ajudar você e outros colegas ali a aumentar cada vez mais o rigor técnico dos serviços. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.